Olá, família viajante, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo e falar sobre os 10 piores perrengues de viagem que você pode enfrentar e como que você pode lidar com eles ou como você pode evitá-los. Tem uns que não dá pra evitar, não tem como você evitá-los, mas tem como você saber como lidar naquela hora, certo? Então, peço para que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, isso ajuda muita gente e espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá, eu preparei aqui uma listinha, então vou acompanhar a listinha e aí vou batendo um papo com vocês falando sobre como evitar, como proceder, tá bom? O primeiro perrengue é sobre atraso e cancelamento da sua viagem. Os atrasos, eu sempre falo aqui sobre regras de cancelamento, que eu vou falar novamente, você precisa ir lá, você precisa ler as regras de cancelamento da sua passagem ou de remarcação que estão sempre descritos na hora de você estar comprando a passagem. Você está comprando, antes de comprar lá no finalzinho, as letras bem miúda, é onde está ali as regras de cancelamento. Cada passagem, cada companhia ou cada site que você compre vai ter uma regra diferente. Então preste bastante atenção. E se você quiser saber como proceder caso isso aconteça, vê aqui os vídeos do canal que você vai ter essa resposta. Agora, sobre atraso e cancelamentos pela companhia aérea, são outras regras. Isso pode acontecer na sua viagem e você tem algumas regras para serem cumpridas. Caso não sejam cumpridas, você pode procurar seus direitos. Sobre atraso, a gente sabe ali que até uma hora de voo, você tem uma hora de atraso, você tem direito à ligação. 2 já é alimentação. 3, então tem essa regrinha, né? A partir de 4 horas você já pode remarcar a sua passagem, você já tem esse direito de ter hotel, hospedagem, o transporte para chegar na hospedagem, a alimentação. Então essas coisas vão estar inclusas caso aconteça esse atraso. Ah, Vanessa, a empresa não cumpriu. Então você pode ir atrás dos seus direitos, porque isso é um direito que está lá na ANAC, tá no direito do consumidor, então deve ser cumprido, tá? Em relação, quando é cancelamento da empresa, você tem todo o direito até de remarcar o dia que você quiser. Você pode remarcar para daqui a uns 3 dias. Eu já aproveitei, uma vez o nosso voo foi cancelar. Primeiro começou os atrasos, e aí eu fui lá, ó, direito à alimentação, e eles foram liberando. E quando a gente soube que não ia mais viajar, eles tinha que enfrentar uma fila da hospedagem. Como a gente estava num destino que a gente tinha onde ficar, a gente falou, ó, a gente não quer isso, a gente não quer alimentação, a gente não quer nada disso. A gente só quer mais remarcar nossa passagem para daqui a 3 dias, então a gente aproveitou mais 3 dias no destino. Foi um bom motivo ali para atrasar, porque a gente não tinha data para voltar, então estava tudo certo. Outra coisa, segundo ponto, segundo estresse que pode rolar, é a perda da bagagem. Como assim, Vanessa? Perder minha bagagem? Sim, isso pode acontecer. Aconteceu com a gente quando fomos para Tailândia. Quando a gente saiu, acho que foi de Chiang Mai para Krabi. Eu via as bagagens chegando e nossas mochilas, a gente estava de mochilão. Nossas mochilas nada de chegar. Eu falei, vai dar bronca. E aí, realmente, umas 5 mochilas, como teve... o voo não era direto, a gente teve uma pausa em Bangkok, as mochilas se perderam ali. Então, não era só nossa, tinha umas 7 pessoas lá que também tinham... a mochila não tinha vindo junto com o nosso voo. Mas eles deram... A gente enfrentou uma fila lá, preenchemos a papelada, explicando como é que é a bagagem, quantos quilos tinha, o hotel que a gente ia ficar. E eles têm um prazo, tá, para devolver a bagagem para você. Caso não devolver essa bagagem, eles têm que te dar um gasto, um custo ali para você comprar suas coisas, para você, então, é um direito seu em relação a isso. O que você pode fazer é sempre quando você for despachar, até método de segurança, isso, quando você for despachar a sua bagagem, dá uma filmada no peso, ela indo embora, tira uma foto dela, coloca alguns incrementos, amarra a fitinha, coloca aquelas tags
Isso tudo vai te ajudar ali a identificar a bagagem, tanto na hora de você pegar a bagagem para ninguém pegar a sua, ou até mesmo se perder ali sua bagagem ser fácil de identificar. Tem pessoas que já relataram que realmente essas bagagens não voltaram. Pode acontecer, mas como eu falei, eles têm que te dar um gasto. Até se danificar a sua mala, eu compartilhei isso um dia desses, que aconteceu com a gente. Eles te dão um valor, acho que é cerca de $40, que eles te dão para você ajeitar a sua mala ou comprar uma mala nova, porque danificaram a nossa. E aí, então esse problema da perda da sua bagagem, nesse nosso caso, quando foi, acho que de madrugada, eles deixaram lá no hotel a bagagem, então, e deram um custo pra gente ali, pra gente comprar, acho que uma roupa, alguma coisa assim. Sempre é bom estar na bagagem de mão uma peça de roupa, itens de higiene, sempre respeitando os frasquinhos, dependendo do voo que você vai, e aí dá certo para que você não passe esse perrengue, tá bom? Terceiro perrengue, problemas com a hospedagem. Às vezes a gente reserva uma hospedagem e quando chega lá, dependendo do local que você reserve, aquela hospedagem ali não está reservada, aconteceu algum problema. Como você pode evitar? Manda uma mensagem. Hoje em dia o WhatsApp é muito fácil. Manda ali para a hospedagem um pouco antes da sua viagem. Confirma se está tudo ok, principalmente se você não recebeu pelo próprio site dela. Outra coisa é às vezes a gente chega assim, a gente vê a hospedagem, acha que a hospedagem é de um jeito, quando a gente chega é totalmente de outro. Então utilize também alguns sites para você pesquisar sobre essa hospedagem, pesquisar o que as pessoas estão falando e bater ali se aquilo que a pessoa está reclamando tem problema ou não para você. Seria uma coisa que você exigiria na sua hospedagem, porque a gente sabe que tem gente que vê mais os detalhes e tem pessoas que não se liga tanto em certas coisas, então cada um é de um jeito. É bom sempre ler sobre o que estão falando. Eu utilizo o TripAdvisor, o próprio Google, para fazer essa pesquisa e ver o que as pessoas estão comentando e falando sobre aquele lugar, tá? Sobre a hospedagem que a gente escolheu. 4, acidentes e doenças. Isso pode acontecer tanto antes de você embarcar, né, que infelizmente são casos que podem acontecer, ou até mesmo quando você está na viagem. Quando você está na viagem é sempre bom, ou você ter um plano de saúde. Se você tem um plano nacional e vai viajar para dentro do Brasil, ok. Se você não tem, e também vai viajar para o exterior, o seguro de viagem é muito importante, gente, muito mesmo. Eu vou até colocar aqui embaixo o nosso linkzinho ali para vocês darem uma pesquisada sobre os seguros de viagem. E aí, às vezes é um gasto tão mínimo e você precisa. A gente já precisou em Cancún. O médico foi 00:30 lá no hotel. Ele fez todo o procedimento e o único custo que a gente teve foi que ele falou: olha, tem essa medicação que você pode comprar e também você pode tomar essa injeção. Mas essa injeção não está inclusa no plano. Seria assim, era caso de dar R$20 pela injeção, lá, pela medicação que ele ia tomar na veia. E deu certo, no outro dia ele estava bonzinho, passou tempão, meu padrasto passou um tempão doente durante a viagem, e aí quando ele resolveu acionar o seguro, deu tudo certo, rapidinho ele ficou bom. Então é sempre importante a gente ver isso. Se você adoeceu antes da viagem, saiba que você pode pegar ali toda a sua documentação, comprovação, laudo médico, para dizer para a empresa, para a companhia aérea, principalmente se você comprou pela própria companhia, é mais fácil de resolver. Você liga lá, mostra seus documentos, por que você precisa remarcar ou pedir um reembolso dessa passagem. E aí, na maioria das vezes, dá tudo certo também. Já deu certo com nossos clientes, já deu certo com a gente. Então, vale a pena também você verificar com a companhia aérea. Passamos para o 5, que é roubos ou perdas de itens valiosos. A gente sabe que não é só aqui no Brasil que pode ocorrer questões de roubo ou de você perder alguma coisa e as pessoas, ninguém achar, não ter a devolução daquele negócio. Então é sempre importante você ter cópia da sua documentação, principalmente dos principais itens, caso você perca ali.
tenha uma comprovação, tenha uma cópia autenticada daquele documento que você guarde um no hotel. Geralmente documentação, a gente, principalmente em viagem internacional, a gente sempre anda com a gente, porque é a forma da gente se identificar. Então, tira também uma cópia, deixa no hotel, dentro da mala ou no cofre, para ter ali também algo do tipo. Verifique também o local, o destino que você vai, veja se o local é seguro. Às vezes, a gente fala assim, é seguro viajar, mas às vezes pequenas coisas assim, de você... Infelizmente, dependendo do lugar, não é legal você estar saindo com o celular na rua. Infelizmente, gente, não estou falando que isso é normal, porque para mim eu acho um absurdo, mas tem alguns destinos que você tem que tomar certos cuidados e é sempre bom você dar uma pesquisada sobre esse destino antes. Passamos para o item 6, problemas com vistos ou passaportes. Às vezes a gente vai viajar para um destino, a gente não vê a documentação, não vê se precisa de uma vacina importante, como a febre amarela, lá na Tailândia é obrigado você apresentar e tem que ter o certificado internacional. A gente tem alguns lugares aí que exigem alguns outros tipos de vacina. A gente existe lugares que precisa de visto. O passaporte tem que estar dentro de um período de vencimento, certo? Tem lugares ali que o teu passaporte não pode estar nos 6 últimos meses de vencer. Então verifique isso, verifique a opção de vistos. Às vezes você não precisa de visto para entrar ali no país, indo num lugar para tirar. Mas às vezes pela internet você consegue isso. Então verifique para que não ocorra um problema durante a viagem. Passamos para o item 7, que é barreiras linguísticas e culturais. A gente precisa se preparar para cada destino. A gente tem destinos que você não pode botar o braço de fora, você não pode botar as pernas de fora. A gente já foi ali para o Catar. Então no Catar a gente usava blusinha assim, sempre de calça comprida, porque a gente respeita aquele lugar. E muitas vezes existem lugares que você pode até ser presa por não estar com a vestimenta adequada. Então verifique isso antes da viagem, verifique a cultura local para que você respeite isso. E em relação às barreiras linguísticas, hoje em dia a gente tem aí o Google Tradutor, o Translate, que é um aplicativo ali que você fala e traduz para o que você quer. Então, hoje em dia já é fácil, você escuta a pessoa que bota o celular para a pessoa falar e aí você pega a tradução. Hoje em dia dá para tentar se resolver. Sempre a gente encontra um brasileiro também por aí, então não se bloqueie em relação a isso, vai que vai dar certo. Passamos para o oitavo perrengue, desastres naturais e ambientais. A gente viu aí a tragédia, infelizmente está acontecendo em Porto Alegre. Então, já pensou, você tá lá no meio da viagem, isso acontece. É possível isso acontecer e não tem como. A gente entende que aquele destino pode ser um destino que você possa passar por aquilo. Mas às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente. E, Vanessa, como que eu vou lidar com isso? Existem várias formas. Por exemplo, quando a gente foi para Tailândia, para o Sudeste Asiático, claro que eu morria de medo, de tsunami, né? Terremoto. A gente sabe que existem alguns lugares ali, devido à localização, que são propícios a ter terremotos, a ter tsunamis. Indonésia, lá, Bali, bem pertinho de Bali, existe uma placa tectônica que ela atrai ali os terremotos subterrâneos e isso que causa a maioria dos tsunamis. Então, a gente precisa entender sobre isso. Existem alguns aplicativos que você tem ali, furacões, né? A gente sabe que tem períodos que tem de furacão ali no México, nos Estados Unidos, uma parte. Então, saiba como lidar, saiba que eu acho que quando a gente se prepara para uma viagem, a gente entende ali que aquele lugar pode acontecer isso. Então, se acontecer, a gente já não fica ali muito não fica muito desesperado, porque a gente sabe que aquilo poderia acontecer. Então, eu tinha no meu celular vários aplicativos quando a gente foi para o Sudeste Asiático e a gente foi acordado por um terremoto um dia lá em Bali, tremendo cama, tremendo as cortinas, tremendo tudo. Aí eu acordei assustada e percebi que era um terremoto. A gente já pegou a nossa filha, já saiu correndo lá, descendo as escadas do hotel, porque o hotel lá, muitas coisas não são de alvenaria, né? Aquele cimento bruto Então a gente ficou desesperado, e principalmente porque a gente estava de frente para o mar. Nosso maior medo realmente era o tsunami.
E a outra coisa, a gente saiu correndo, viu? Mas deu tudo certo. O outro dia a gente já ia se mudar daquele hotel, a gente ia para um pico mais alto lá de Bali, ia ficar por alguns dias por lá, quase uma semana. Então a gente já ficou bem mais tranquilo, porque se acontecesse alguma coisa ali, a gente estaria protegido. Mas claro que a gente tem esse medo, né, de algo acontecer. Então, instala o aplicativo, fica monitorando, por exemplo, na Tailândia. Quando você chega nas praias, nas principais praias de lá, você vai sempre achar uma plaquinha falando, ó, deu ruim, é pra cá que você corre, né? Recebeu o alerta, que tem os pontos lá com as caixas de som para emitir alerta, você já sobe para esse pico. Todas as praias que a gente foi, lá a gente tinha uma placa dessa e a gente já chegava, ó, é aqui que é algo que a gente tem que precaver mesmo, tá? Então passamos pro nono, para não ficar tão longo aqui esse vídeo. Fraudes e golpes. Existem muitas fraudes, gente. Isso às vezes a gente fala, o Brasil é perigoso. Não, não só aqui, mas com vários outros lugares. A gente tem ali um pessoal que quando você... vários outros países, inclusive. Tem aquele golpe do aeroporto, né? Tem o golpe da cesariana, que é quando o pessoal abre a mala e tira as coisas. Tem do taxista que quer te cobrar muito mais caro no aeroporto. Tem aquele pessoal que quer amarrar a pulseirinha, fala que é de graça e depois quer cobrar. Tem o pessoal que quer pintar você lá pra estar no estilo da cidade e aí depois quer cobrar um absurdo. Tem aquele pessoal que quer fazer um tour por uma igreja, um tour pelo ponto turístico, fala que não vai cobrar nada e depois vem com uma cobrança muito cara. Então sempre se prepare, sempre verifique essas possibilidades. Acorde preços antes, verifique se a pessoa é credenciada. Às vezes a gente quer pagar mais barato e a gente acaba saindo muito mais caro do que a gente prevê. Então se prepare para isso também. 10. Problemas com transporte. Muitas vezes a gente chega em alguns lugares e a gente precisa entender sobre aquele lugar, entender se o transporte público é legal, é bom de usar. E se for bom, será que ele é complicado de usar? Por exemplo, na China, eu já fiz vários roteiros personalizados para clientes nossos que foram para a China e realmente os metrôs lá funcionam muito bem, né? Os trens muito bem, tem até pacotes que você compra que paga muito mais barato, tudo liberado, mas ele é muito complicado. Então já verifique isso antes da viagem. Existem os mapinhas na internet, inclusive quem compra esse bônus aí de todos os meios de transporte lá da China, você já ganha um mapa ali junto, então isso fica mais fácil para na hora da viagem chegar naquele metrô, ficar perdido, já sabe para onde vai. Nosso roteiro também, a gente já coloca o trem que tu vai pegar, para onde que vai descer, e aí fica mais fácil de entender. Então, verifique isso, verifique se às vezes o pessoal vem para Fortaleza e aí pergunta, Vanessa, será que é legal alugar o carro? Se você vai querer fazer passeios longes, se você vai querer conhecer vários lugares, o aluguel de carro ele vai te dar uma autonomia muito grande. Vou inclusive deixar o link aqui embaixo de um site de pesquisa que te dá os melhores preços do aluguel de carro, então verifica aqui, às vezes tem alguns cupons de desconto que eles disponibilizam, tá tudo lá. E realmente às vezes é muito mais vantagem alugar um carro. Então, para não ficar muito longo, já falei demais, esse foi nosso vídeo dos 10 piores perrengues que você pode passar. Se você passou por algum deles, comenta aqui que eu quero saber. Comenta pra gente, conta a historinha que a gente gosta de vir trazer aqui para outras pessoas saberem que pode acontecer também. E um ponto que eu falei sobre problemas de meio de transporte. A gente uma vez também para ir para uma ilha, eu sabia que eu tinha me preparado que existiam os barcos pequenos e existiam os barcos grandes. Os barcos grandes eram super seguros, mas os pequenos eram meio complicados, porque naquele destino, lá em Bali, existia tempestades do nada no meio do mar e isso era muito perigoso no barco. Aquela oportunidade que a gente, na verdade, foi enganado e por isso que eu tô trazendo isso até para vocês. E aí a gente acabou indo nesse barco pequeno, que era a nossa última chance de conseguir para esse destino. E a gente realmente pegou uma tempestade que vocês não têm noção. Meu Deus, foi muito mais desesperador do que o terremoto. As ondas cobriam o barco era um barco bem pequenininho. A gente viu os tripulantes com o olho desse tamanho, as ondas iam lá em... Nossa, sabe aqueles vídeos que a gente vê de tempestade no alto mar? Era exatamente isso.
Claro que na volta eu já comprei outra passagem de um barco super grande lá no ferry, que deu tudo certo, mas se prepare para isso, que é importante. Se vocês quiserem saber mais sobre nossa comunidade, onde a gente troca todas essas ideias, fala sobre economia, como economizar passagem, nas compras de passagem até 70%, na hospedagem, roteiro, como se preparar para esses perrengues e muito mais. Se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade, o link do WhatsApp está aqui, entre em contato comigo que a gente explica melhor. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, envia esse vídeo aí para um monte de gente que precisa saber desses perrengues e precisa se preparar para eles. Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, tchau!